Muito bem, meus amigos. Hoje, 29 de agosto, dia do aniversário, portanto, nascimento de Bezerra de Menezes, nós vamos retomando o estudo da apostila de mediunidade, apostila número 1 da FEB, voltando para a página 229 para examinarmos o capítulo sobre a desencarnação. Então, seguindo o que vimos da outra vez, nós vamos vendo o item 2.1, a transição do plano físico para o espiritual. Há um texto que nos diz da seguinte maneira: esta transição acontece, como foi dito, com o desligamento dos laços perispirituais, que quando se completa, o moribundo encontra-se em estado de inconsciência. Ou seja, a ideia qual é? Antes de se completar o desligamento, os pacientes já estão em coma, já estão inconscientes. Seja qual for a circunstância, qual for o motivo da desencarnação que já está em curso ou que é como que iminente. Então, o processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais do desencarnante e o gênero de morte. Lembrando, né, das coisas comuns na Terra, a ideia de pessoas em idade muito avançada, às vezes até sem nenhuma doença, às vezes com problemas crônicos, médicos, muito comuns entre nós, mas todos eles em idade avançada. Lembrando de algo muito típico e lamentável aqui neste mundo, que é a questão da violência, a questão das guerras, a questão dos acidentes que possam vitimar uma pessoa ou muitas delas, como acontece, por exemplo, num naufrágio ou na queda de uma aeronave, em que, em geral, todos desencarnam. Então, são gêneros diferentes de morte, né? Existem pessoas que morrem no centro cirúrgico, durante um procedimento qualquer, de, em geral, maior risco, né? Então, essas questões acontecem. Eu até me lembrei agora, me permitam dividir com vocês a lembrança, um pedido de ajuda de uma pessoa de uma cidade no Brasil, por causa de uma irmã que tinha um problema cardíaco, uma jovem, mais ou menos 30 e poucos anos, e ela tinha uma doença congênita, ela usava marca-passo, e quando foi para o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na troca da bateria, vamos dizer assim, do marca-passo, houve um acidente, um incidente no centro cirúrgico e ela desencarnou. Apesar de um excelente hospital, por sorte, excelente equipe, mas mesmo assim ela desencarna. E essa pessoa pede para nós, que aliás é uma atividade já que podemos fazer há bastante tempo, pedindo por ela que havia recém desencarnado. E numa reunião mediúnica bem simples, este foi um dos nossos casos, e ela foi trazida, resgatada de onde estava, muito mexida psiquicamente, e nesse acolhimento ela foi cuidada pela espiritualidade,
pela prece, pelo diálogo fraterno, pela imposição de mãos, ganhou até um coração no perispírito, um coração novinho em folha, e partiu muito bem disposta e conhecendo agora muito bem a sua nova realidade. Então, eu me lembrei por quê? Porque cada um tem um gênero de circunstância em que a alma vai embora do corpo, deixa a vestimenta física por ocasião do que nós chamamos, como espíritas, de desencarnação. Pois bem, seguindo, na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Esse exemplo que eu contei para vocês agora, ela estava perturbada. E o familiar, na verdade, a familiar, como era espírita e tinha ideia de que, porque foi uma morte inesperada, né? Pelo menos da parte dela, da vítima, vamos chamar assim, e da família, o familiar tinha ideia de que ela estaria sofrendo. E, de um certo modo, estava. Mas foi devidamente acolhida. Então, vamos ver essa história da perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. E não é razoável que isto aconteça, porque não é simples, depois de anos e anos em vida, de um certo modo, de repente há uma questão que quase sempre nunca é imaginada por aquele que sofre a sua própria morte ou desencarnação. Lembrando, aliás, entre nós, não é, que esta ideia da morte física significando uma volta para o mundo espiritual, a ideia da existência dele, desta realidade extraordinária, isso é desconhecido de todo mundo. Os espíritas têm noções, os espíritas conhecem alguma coisa pela literatura de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, não é verdade? Mas pensem no restante do mundo. Mesmo aqueles lá de origem oriental, não é? Que têm assim suas religiões e filosofias muito interessantes, muitos deles não têm, a grande maioria não tem ideia desses elementos bem definidos, bem concretos sobre a existência do mundo espiritual. Não é? Não tem pessoas que ainda pensam na ideia de viver eternamente, dormindo um sono profundo até o juízo final. Não tem pessoas que têm aquela visão simples, mas que têm suas propriedades de céu, inferno, purgatório e limbo. Há um grande receio sobre a questão desse tema que nós estamos vendo, porque a grande maioria não tem subsídios de estudo e de boa compreensão sobre tudo isto. E eu ainda digo para vocês, não é? Mesmo os que têm, receiam, não é? De viverem essa experiência,
Pois bem, porque ela é muito impactante. É a chamada crise da morte. Lembrando que nós temos duas grandes crises existenciais. A crise da volta ao mundo corporal, que é o renascimento, que é algo muito delicado também, a volta para uma nova vida, a tomada de um novo corpo, como também é o caso da outra crise, que é a da desencarnação. Então, vamos voltando aqui. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Vocês já imaginaram anos sem que haja como que um alívio dessa perturbação? Tudo isto tem razões, tudo isto são efeitos, e as causas são variadas e têm muito a ver com a condição espiritual de cada um, tanto quanto o conhecimento que a pessoa tenha sobre si próprio e sobre a outra dimensão, ou a dimensão espiritual da existência humana no planeta Terra. Porque isto é assim no nosso mundo. Em outros mundos mais adiantados, é diferente. Em mundos menos adiantados, nós não temos informações, mas também é natural que pensemos que tem características próprias e talvez mais difíceis de serem vividas. Pois bem, à proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas. Noutros é repleto de terrores e de ansiedades, qual se fora horrível pesadelo. Vejam, e aqui talvez valha a lembrança do quanto a reunião mediúnica ela pode ser útil para como que o socorro, o acolhimento de pessoas que sofreram imensamente por ocasião das suas mortes, especialmente quando são violentas por causa de guerras e conflitos, por causa de questões que são tão comuns no mundo inteiro. Então, a outra ideia é a ideia de que muitos e muitos, né, desencarnam como que sem uma ideia de como e em que circunstâncias isso lhes aconteceu, e elas precisam de ajuda da espiritualidade para resgatá-las, para trazê-las a um conforto que muitas vezes só a reunião mediúnica pode oferecer. Primeiro, porque a reunião mediúnica tradicional ela é feita no plano físico, envolvendo a equipe de encarnados, que tem fluidos vitais. Segundo, essas equipes se formam exatamente para ajudar os desencarnados. De tal maneira que a prece, o diálogo fraterno, o esclarecimento pela palavra instrutiva fazem uma diferença extraordinária. Quantos e quantos espíritos, os médiuns ou trabalhadores vão lembrar
que nós tivemos chance de acolher e que chegaram numa condição muito penosa, ignorando completamente, às vezes até que já estivessem desencarnados. Para alguns você trabalha essa informação, para outros não. Para muitos você adia para que lá no mundo espiritual, para onde eles são encaminhados, com calma e num contexto próprio, né, eles tenham as informações e sejam esclarecidos quanto ao fato de que já vivem no mundo espiritual. Querem ver uma outra lembrança oportuna que já foi comentada aqui. Em algumas reuniões nossas, quando no auge e durante muito tempo da pandemia pela Covid-19, mas nós trabalhávamos há muitos anos envolvidos com tuberculose, malária, ebola e outras questões como a AIDS, né? Numa época que as pessoas morriam muito mais do que acontece hoje. O que acontece? Essas pessoas são como que trazidas para as reuniões. E eu lembro muito bem, alguns de vocês vão lembrar, inúmeros desencarnados que partiram dias ou semanas antes numa condição de sofrimento, de exaustão fluídica, energética, como que precisando de uma transfusão fluídica exatamente para se recomporem, fazendo até filas, aguardando pela corrente magnética realizada de mais de uma forma entre nós, fisicamente em reuniões objetivas, como também reuniões por lives, né? Essas pessoas sendo acolhidas para receberem o devido alento fluídico vibratório. E aí, então, Jaissara, o seu microfone está aberto. Então, para que essas pessoas pudessem receber o devido auxílio. Receberam. E eu ainda diria para vocês, vejam como esse é um fenômeno comum, não é? A desencarnação gerando situações de carências, de assistência, de ajuda. Por isso que é importante que nós valorizemos as reuniões mediúnicas e possamos colocá-las à disposição também para os desencarnados em geral, que partiram recentemente ou que partiram, às vezes, há muito tempo. E ainda assim estão num lugar ou no outro do mundo, no mundo espiritual, seja na região de um país qualquer, porque viveram situações de sofrimento, precisando de amparo. E que este amparo aconteça. Outra lembrança que eu acho oportuna por agora é o valor da prece intercessória, o valor da oração individual durante o culto do Evangelho no lar, a oração durante a prece pela humanidade, seja qual for o grupo, especialmente os grupos espíritas, porque aí aqueles que oram, sabendo destas questões, eles oram a benefício dos desencarnados. Muitas vezes, colegas de outras crenças não têm essa familiaridade e não se preocupam de orar por aqueles que estejam nessa espécie de transição por mais ou menos tempo após a sua desencarnação. Então, seguindo adiante, esse despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Uns é calmo
e cheio de sensações deliciosas, noutros é repleto de terrores e de ansiedades, qual se fora horrível pesadelo. E aqui uma outra lembrança que eu acho válida. Nós já conversamos um pouquinho, podemos conversar mais noutra altura, sobre os fenômenos de quase morte, as experiências fora do corpo, especialmente estas que eu me referi há pouco. De tal maneira que a pessoa não morre, mas essas experiências se assemelham a desencarnações. E são experiências muito ricas. Então, é como se fosse, por isso o nome, é quase morte. Mas não há o desligamento completo, há o afrouxamento. Em geral, por ocasião de indução anestésica, mas também por outros mecanismos interessantes. Esse é um estudo bacana que podemos fazer aprofundando um pouquinho um dia. Então, o que acontece? As pessoas se deparam com as suas condições, com alguma coisa do centro cirúrgico, alguma coisa depois, numa espécie de uma viagem por um túnel, luzes, cores, daqui a pouco encontra familiares que haviam desencarnado há muito tempo. Então, esse é um aprendizado extraordinário, não só para espiritualistas, espíritas, mas para o mundo inteiro, porque é uma evidência científica da vida fora do corpo e da consciência fora do cérebro, porque neste período o cérebro está completamente inativo. Então, é como se fosse um elemento, tipo, olha, a morte é assim. Mas também os fenômenos de quase morte, eles variam de acordo com quem é quem o experimenta. Então, muitas vezes são fenômenos muito felizes, mas nem sempre, como acontece por ocasião da desencarnação. Pois bem, vamos adiante, 2.2, visão panorâmica e retrospectiva. Essa visão permite ao desencarnado reviver com detalhes os pensamentos marcantes que tivera e atos cometidos na existência que ora finda. O espírito se vê diante de tudo que sonhou, arquitetou e realizou na vida que ora se esgota. Ideias insignificantes que tivera, os atos mínimos desfilam, absolutamente precisos, revelados de roldão, como se estivesse numa câmara ultra rápida instalada no seu interior, projetando na mente um filme cinematográfico que inopinadamente vai se desenrolando. Isso acontece em acidentes de trânsito, em trauma, politrauma, isto acontece com o uso de drogas psicoativas como uma espécie de um efeito colateral. Esse é um tema, né? Há várias questões interessantes sobre os fenômenos da alma fora do corpo, que são estudados por cientistas, psicólogos, psiquiatras, físicos. Também é um tema interessante para nós vermos um dia. Pois bem, então, quando nós olhamos este parágrafo, não é interessante que, sabendo disso em vida, lembrando que, em geral, as coisas vão sendo esquecidas e nós esquecemos as boas e as más, quando nos damos conta desta ideia,
quanto isto é um motivo para nós cuidarmos o que nós pensamos, o que nós escolhemos, o que nós decidimos, o que nós olhamos e assim por diante, não é? Porque essa memória profunda do psiquismo humano está de maneira indelével conosco, aconteça o que acontecer. E às vezes isto se projeta mesmo, perdão, isso se projeta numa tela e na presença de benfeitores do tipo, você não se lembra porque isto, porque aquilo que você fez ou deixou de fazer? Então, existe o controle externo também de todo este panorama de cada uma das nossas reencarnações. Não só da última, mas da última é como se isso estivesse mais aflorado, mais passível de observação, da parte de quem desencarna e da parte de quem pode ajudar nesse processo de transição de volta para o mundo não material, que é o mundo espiritual. 2.3, avançando mais um pouquinho, o auxílio de trabalhadores espirituais. Tudo indica que o processo desencarnatório é operado por espíritos especializados que, em geral, agem segundo uma sequência específica, obviamente com as naturais variações, conforme as condições apresentadas pelo desencarnante, as circunstâncias e o tipo de morte. Sempre são meio que as mesmas variáveis. E, portanto, este kit, este conjunto é absolutamente individual. No livro Voltei, psicografado por Chico, o autor, que é o espírito irmão Jacob, relata procedimentos utilizados por benfeitores em sua desencarnação, descrevendo sensações e percepções captadas durante os procedimentos. Jacob informa que há um processo sequencial que, no seu caso, no caso dele, perdurou por mais de 30 horas seguidas até o desligamento final. Vocês lembram que na obra de André Luiz também há alguns casos ilustrativos sobre reencarnações, tanto quanto desencarnações. A sua desencarnação, a do irmão Jacob, teve início com a paulatina perda da força física associada a alterações no sistema respiratório, quando foi envolvido por emoções descontroladas e alguns sinais de aflição. Então, quando nós lemos aqui o texto, nós poderíamos ter dúvida. Foram as emoções descontroladas que geraram a desencarnação ou a desencarnação abriu espaço para as tais emoções descontroladas? As duas possibilidades são possíveis. Avançando-se o desligamento perispiritual, sempre conduzido por benfeitores espirituais e a direção do venerável Bezerra de Menezes, o espírito percebe nitidamente o colapso do corpo físico em oposição à harmonia reinante nos órgãos do perispírito. Agora, vejam bem, nós estamos lidando com um caso específico. Claro que nos ajuda e ilustra o que pode ser muito bem
para muitos ao longo da eternidade, dos dias atuais, de séculos atrás, né? Ou de séculos futuros. Mas não pensemos que esse monitoramento, essa ajuda, ela é para todos. Por quê? Porque há uma diversidade imensa quanto à natureza atual das pessoas, que uma vez encarnadas, por circunstâncias muito diferentes, são chamadas de volta, por ocasião, então, da desencarnação, de volta para o mundo espiritual. Então, isto que vocês veem aqui é como um privilégio. Sabemos que não há privilégio na lei de Deus, mas a ideia é de que há também inúmeras pessoas, milhões e milhões, que desencarnam em processos muito instáveis, sofridos, tumultuados com sofrimento. Pois bem, vejam que interessante. Também eu me lembro que a harmonia reinante nos órgãos do perispírito é para muitos, mas não é para todos. Porque o perispírito que nós trazemos de vidas passadas, eles podem ter adulterações antigas, tanto quanto outras recentes, adquiridas pelos nossos erros atuais. Naquele instante, Jacob teve a impressão de que possuía 2 corações. Obviamente, refere-se ao coração do corpo físico e do perispírito. Simples assim. Por quê? Porque ele ainda tem sensações do plano físico, da estrutura biológica, corpórea, mas já começa a sentir os batimentos do seu coração, daquilo que nós chamamos o seu corpo astral. Pois bem, o primeiro apresentava ritmo descompassado, talvez o que nós chamamos de uma arritmia cardíaca, na iminência de silenciar para sempre. O outro revelava-se pulsante, vivo, equilibrado. Ocorrências similares produziam-se nos demais órgãos do seu organismo, revelando-lhe sempre a dualidade, desarmonia do físico versus a harmonia do perispírito. No momento final, quando se desfaz o último laço perispiritual, após 2 horas de operações magnéticas na cabeça, irmão Jacó registra a sua última percepção. E aí ele diz: experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. 2.4, por último. Etapas da desencarnação. Como regra geral, as etapas operadas por benfeitores e trabalhadores especializados do plano espiritual podem ser resumidas nas que se seguem. Antes, eu queria lembrar, como nós lembramos a questão de problemas de paradas cardíacas em centros cirúrgicos e os fenômenos de quase morte, pensemos nas desencarnações dos suicidas. Pensemos nas desencarnações daqueles que foram violentamente expulsos do útero materno
por abortos induzidos por comprimidos e por substâncias químicas, não é? Tanto quanto por curetagem uterina violenta, gerando a súbita, como que, partida do mundo físico para de volta ao mundo espiritual. E aí vocês vejam os dramas envolvidos na questão da desencarnação. Aqui nós estamos estudando questões mais simples, que têm a ver com muita gente. Mas imaginem o que é o processo para aqueles que abandonam voluntariamente ou são atingidos, né, pela questão do aborto provocado. Etapas da desencarnação. Como regra geral, as etapas operadas no plano espiritual resumidas assim: desligamento perispiritual na altura do abdômen, por meio de ação magnética na região para atingir o centro vegetativo do corpo. Essa região do abdômen, de todo mundo, o ser humano, tem a ver com o centro de força ou vórtice solar, mas também no abdômen está o esplênico, na altura do baço, portanto, à esquerda do abdômen. Esse é o centro vegetativo do corpo, sede das manifestações fisiológicas do encarnado. Esclarece Martins Peralva, no livro, é um livro extraordinário, Estudando a Mediunidade, que com essa providência o moribundo começa a esticar os membros inferiores, sobrevindo logo após o esfriamento do corpo. Vejam, detalhes que nós não imaginávamos. Ação no centro emocional, situado no tórax, e agora é o chakra ou centro cardíaco. Região da manifestação dos desejos e sentimentos. A operação magnética nesse local conduz à desregularidade dos batimentos e das funções cardíacas. Surgem, então, sentimentos de aflição, de angústia, de melancolia, conforme a evolução do desencarnante e o entendimento do processo. A pulsação também se revela mais fraca nessa fase, seja bradicardia, sejam aspectos da contratilidade do coração que vive essa transição. E aqui nos ocorre a ideia das pessoas que sofrem de paradas cardíacas em casa, na emergência, na rua, ou no ambiente da terapia intensiva. De tal maneira que, ou no centro cirúrgico, porque muitas das paradas cardíacas durante as cirurgias são desencarnações, não é? E aí não é um caso de fenômeno de quase morte que a pessoa volta para contar sobre o que viveu. Então, quando nós estamos massageando, fazendo as manobras de reanimação cardiovascular, cardiorrespiratória, é bom que o médico, que seja espírita, que conheça estas coisas, além das manobras, ele ore, ele peça assistência espiritual dos benfeitores para que aumente a chance, desde que isso esteja na programação, de ajuda do mundo maior para que a criatura seja mantida na vida física,
por um período que pode ser uma moratória qualquer, mais longa ou mais curta, atendendo aos desígnios de Deus. Então, nunca é demais nós pedirmos ajuda pelos moribundos, pelos doentes que estão vivendo aquelas situações em casa, não é? De necessidades de supervisão nessa fase mais difícil dos cuidados paliativos, que é uma ciência. Enfim, seguindo adiante. E, por último, a atuação na região do cérebro onde se encontra o centro mental, sede da recepção e transmissão dos impulsos e comandos do espírito. Peralva, na obra citada, explica que o trabalho dos obreiros nesse local específico começa na fossa romboidal, que é uma estrutura da cabeça, assoalho do quarto ventrículo do cérebro, que é uma cavidade situada na face posterior das estruturas nervosas do encéfalo, denominadas bulbo e protuberância. Protuberância também é chamada de ponte. A atuação na fossa romboidal provoca efeitos imediatos na respiração e no sistema vasomotor. Por quê? Porque no bulbo, em todo o tronco cerebral, que significa bulbo, ponte e mesencéfalo, nós temos os centros de comando dos nervos cranianos e de questões ligadas ao aparelho cardiovascular e à respiração, conduzindo a pessoa ao estado de coma ou de inconsciência. Por quê? Porque além dos núcleos de origem dos pares cranianos, que são vários, são 12 no total, nem todos estão no tronco cerebral, nós também temos nessa estrutura a chamada formação reticular ativadora ascendente, que é como que uma trama nervosa altamente diferenciada e que tem a ver com questões fisiológicas, respiratórias e cardíacas. E, por último, a ação final no sistema nervoso central, na parte posterior do cérebro, com o desatamento do principal laço perispiritual que mantém firmemente unidos o perispírito e o corpo físico, e então conclui-se a desencarnação. Vejam que capítulo interessante este, quando nós, então, que saímos de uma ideia bem abstrata sobre essas coisas, com Martins Peralva, com André Luiz, com irmão Jacob, nós, então, temos como ter uma noção melhor, não é? E isso tudo nos ajuda no passe, no magnetismo terapêutico, nos médicos trabalhando em emergências e CTIs, não é? Atividades de ajuda aos desencarnados que podem ainda ter algumas dificuldades no seu perispírito após as suas respectivas desencarnações. Então é isto, meus amigos. Era uma forma de nós completarmos este que é o tema número 1 que tínhamos começado da outra vez, não é? Então, mais adiante, nós vamos trabalhar o tema 2 sobre os espíritos errantes. E aí virá todo um conteúdo extraordinário para nós. Então, amigos, pelo horário, eu acho que seria bom
que nós nos detivéssemos, por enquanto, pelo menos, nas questões que vocês pudessem trazer sobre o que nós vimos nas últimas segundas-feiras, talvez até em todas elas durante o mês de agosto, que nós finalizamos hoje. Então, sintam-se à vontade e vamos conversar um pouquinho. Boa noite, Sérgio. Tudo bem, Paulo Renato? Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Tem sido cada vez mais frequente a liberação em alguns países, recentemente na Colômbia, do primeiro país latino-americano, do suicídio assistido para doentes terminais. Gostaria de saber a sua opinião e a sua opinião sob o ponto de vista espírita sobre esses suicídios acompanhados, com permissão da lei do paciente em si terminal, sem possibilidade terapêutica. Você se refere, eu não ouvi bem no início, sobre eutanásia? O termo poderia ser usado como eutanásia, mas juridicamente se usa como suicídio assistido, Suicídio né? assistido. Legal. Entendi. Olha, meu amigo, Paulo, eu preciso trazer a lembrança da visão espírita mesmo. Entende? Porque ela é a melhor que a humanidade tem. Não é? Então, tudo que significa, Paulo, a antecipação de uma desencarnação, o suicídio é uma delas, né? Geralmente altamente sofrido e traumático. Mas aqui, a eutanásia, distanásia ou suicídio assistido, sempre que há uma antecipação da desencarnação, isto não é bom, porque há um planejamento para que, mesmo havendo sofrimento de qualquer um de nós por uma doença crônica, com repercussões mais ou menos sérias em relação ao conforto moral, espiritual e físico de qualquer um de nós, esse sofrimento, lembrando que a Terra é um mundo de expiações e de provas, se você encurta o planejamento, o período de vida, você vai criar dificuldades para si. Todo mundo que se envolver nisso ganha uma certa responsabilidade que terá que prestar contas depois. É claro que existe a justiça humana, a justiça divina. Nas duas existem atenuantes e agravantes. Se as pessoas desconhecem as consequências das suas escolhas, isso funciona como um atenuante. Mas se as pessoas têm uma ideia, né, e mesmo assim agem de um certo modo, isso pode significar um agravante ou um meio termo. Então, tudo é muito personalizado, individualizado. Nós não podemos generalizar. Mas na ideia do suicídio comum, não é? É sempre algo gravíssimo, de consequências muito sérias depois. Na questão que você levantou, ela é mais ou menos grave. Mas ela é uma escolha muito delicada e as consequências virão. Não tão graves como um suicídio convencional qualquer. Mas sempre é uma questão de individualizar. É um processo. A misericórdia de Deus, ela é unânime para o universo, especialmente para um mundo como o nosso. Então, amor e misericórdia, situações de atenuação estão conosco à nossa disposição. Mas tudo depende
das nossas questões pessoais. E, às vezes, sabe, Paulo, qual é o problema de antecipar a desencarnação? Nessa que você levantou, é você estar concluindo um período de sofrimento que já vem se arrastando e, às vezes, por questão de dias ou semanas, você antecipa e acaba prejudicando o seu processo evolutivo. Então, esta é uma noção que nós temos que guardar. O Espiritismo nos ajuda a compreender o que é bom e o que não é bom no processo da desencarnação, seja qual for a questão. Ok. Tá bom? Tá bom. Tá. Obrigado pela... Essa é uma questão importante, tem tudo a ver com o nosso tema, né, Paulo? Isso. Obrigado. Posso perguntar uma coisa mais ou menos parecida com o que o Paulo perguntou? Vanessa, diga. Não se referindo à eutanásia, mas quando o paciente está mal e que precisaria entubar, e a família decide por não entubar. Isso também seria uma aceleração? Porque, assim, às vezes, quando o paciente entuba, aí ele ganha muito tempo de vida, né? Porque ele está pelo aparelho. Como que funciona isso na visão espírita? Olha, Vanessa, nós temos que, por princípio, fazermos tudo pela manutenção da vida. Mas, em situações específicas, tudo dependendo do conjunto do quadro clínico do paciente. Qual é a situação médica? Em geral, entube, ventile, use tudo que você souber de melhor a bem da saúde que possa ser reconquistada dias ou semanas depois. Porque é melhor trabalhar pela vida para que ela seja prolongada, mesmo com limitações ou com um prognóstico médico muito reservado, ainda assim, esse tempo que aparentemente poderia ser um tempo como que desperdiçado, desperdiçando-se equipes médicas, medicamentos, recursos, né, para manter uma vida sem um prognóstico razoável, para aquela alma, para aquele espírito, aquilo pode ser decisivo. Vocês viram hoje a narrativa do irmão Jacó, as etapas que para ele duraram horas, mas para outros, a benefício desse espírito, dessa alma, pode durar 1 mês ou 2, para que as coisas sejam concluídas de maneira delicada, suave, progressiva, dentro de uma assistência espiritual até de alto nível. Até para que haja tempo para que as equipes de socorro dos desencarnados tenham ocasião, oportunidade para oferecerem tudo que é benéfico para aquela pessoa. Então, nós estamos, às vezes, acostumados, e por isso a tua pergunta, e é uma questão universal também, a termos a visão da vida como encarnados de visão estreita, de visão limitada em relação ao que acontece entre um lado e outro, ao sentido espiritual de tudo. Então, quem decidir por abreviar, seja o familiar ignorando essas questões, seja o conjunto dos profissionais de saúde, tudo depende das intenções de cada um. Porque coisas sérias estão em jogo. Existem familiares que querem se livrar do familiar e autorizam isso ou aquilo dentro
das suas dificuldades. Mas eles têm a condição de decisão, mas vão assumir aquilo que escolhem para qualquer um e para aqueles que estão passíveis de terem as suas desencarnações aceleradas ou adiadas. Então, na dúvida, Vanessa, prolongue-se com os melhores recursos, e eu diria recursos médicos, de enfermagem, obviamente, e recursos morais, a oração, o passe, a boa vontade, os bons sentimentos, tudo vai contar. Lembrando que exatamente esses pacientes graves frequentemente estão desdobrados. E os desdobrados, emancipados, suas almas fora do corpo, eles estão observando tudo. O que cada um pensa, o que cada um sente. E quando não é para eles acompanharem, para não sofrerem, inclusive, havendo merecimento, eles são levados, ainda encarnados, são levados para lugares mais distantes, vamos dizer assim, para que não presencie aquilo que não mereçam presenciar. Muito obrigada. Nada, Vanessa, imagina. Posso perguntar, Sérgio? Claro. Um pouco mais do que você acabou de falar aí no finalzinho. Eu já li relatos de pessoas que, mesmo depois de 72 horas, dias de desencarnado e da cremação, sentiram o processo da cremação. Como se explica isso? Samantha, é um raciocínio simples, que tem a ver com uma ideia lógica, né? Havendo merecimento, Samantha, ninguém vai sentir queimadura por causa desse processo. Nós vimos hoje como isso pode ser como que objeto das atenções de amigos espirituais tão queridos, tirando do corpo, ajudando a desfazer os laços. Não é? Então, se alguém, ainda depois de 3 dias, que é o tempo sugerido, 48 a 72 horas, ainda está tão perto do corpo, tão ligado de uma maneira ferrenha, né? Muitas vezes querendo não abandoná-lo, né? Acaba vivenciando uma situação super delicada e sofrida, né? Que é a sensação de uma queimadura intensa e generalizada. Mas nada disso é sem uma causa espiritual. Primeiro, porque muitos têm merecimento e não vão ficar para sentir qualquer coisa. Mas sabe-se lá, aquele que numa desencarnação, por um motivo A, B ou C, ainda sofrem a sensação de queimaduras assim, o que não terão feito em vidas anteriores, com o uso das suas decisões. Quantos dramas humanos aconteceram com questões do fogo? Quantos problemas antigos e recentes? Quantas pessoas imolaram-se em protestos nas ruas contra determinados regimes? Quão longo foi o lamentável período católico dos tribunais da Inquisição? Milhares de bruxas, que na verdade eram médiuns, desencarnaram durante aqueles anos, especialmente na Espanha. Quantos se comprometeram, gerando prejuízos desse modo? Então, se alguém, com tudo que podia haver para livrar-se dessas sensações
muito difíceis, dolorosas, ainda assim vivencia isso, isso tem que ter uma causa. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Doutor Sérgio, boa noite. Oi, Diene. Eu posso dar tempo de eu fazer uma pergunta? Dá sim. O senhor mencionou que em alguns espíritos, quando eles desencarnam, eles entram em um sono profundo, né? Aguardando ali a ressurreição. Eu tive um caso que eu já mencionei na nossa aula, de um meu tio que faleceu já há 12 anos, e há pouco tempo eu fui levada em desdobramento para ajudar a resgatar ele, né? E nós chegamos, ele estava no cemitério vigiando o corpo dele. Eu contei isso na nossa aula. E quando eu cheguei lá, o meu tio, ele estava lúcido, ele era o meu tio de sempre, como ele sempre foi em vida. Porém, ele estava vigiando o corpo dele, esperando Jesus voltar para ressuscitar ele ali. A minha pergunta é, como ele, naquele momento, ele estava consciente, ele não estava um espírito, como é que fala, em desequilíbrio. Ele estava como ele era sempre em vida. Claro que eu não sei o que se passou desses 12 anos que ele permaneceu ali, né? Eu falo do momento em que eu cheguei. Por que que ele não teve ali, naquela lucidez dele, o discernimento e o entendimento de que que Jesus não iria retornar para ressuscitar ele ali? Essa é a minha dúvida. Muito bem, Jenny. Essa é uma questão também interessante e que nos ajuda, primeiro, a termos ideia do quão limitados nós somos. 12 anos não é muito, porque há casos de séculos, se nós vamos comparando, né? Mas são 12 anos, não é? 4.000 dias. Então, o que acontece? Isso mostra o quão nós somos imperfeitos, o quanto o fato de nós desencarnarmos não significa para todo mundo que nós vamos fazer um despertar mais completo, porque estar ao lado do corpo, ele tinha alguns objetivos com isto, né? Ressurreição não é uma palavra que nós usamos muito. Essa é uma ideia que vem do catolicismo e de uma ideia de pessoas que não entendem bem a vida após a morte, a reencarnação, né? Mas não importa, deu para entender. A ideia qual é? Por mais que ele, mesmo fora do corpo, estivesse lúcido, né? E, de certa maneira, até com alguma coerência, ainda assim ele estava tão fixado numa crença católica limitada que ele ficou ali esperando. Ou o juízo final, ou um reencontro com os anjos, né? Mostrando esse exemplo, né, Jenny? Se tudo realmente foi assim como você viu, descreveu, isso mostra limitações sobre essas questões. E nós não estamos estudando isso à toa na doutrina espírita e no estudo da mediunidade. Então, esses exemplos, né, mostram para nós o quanto nós devemos esclarecer a nós mesmos, inclusive pela leitura espírita, para termos uma ideia melhor do que nós mesmos tínhamos antes. Então, infelizmente, é um exemplo de toda uma perda de tempo, mesmo sabendo que a vida é eterna, né? E que nos ajuda e nos traz um alerta em vários sentidos, mas, sobretudo, no sentido do que é a vida física, o que é a encarnação, o que é o retorno à pátria espiritual, o quanto nós devemos participar deste processo, nos melhorando como pessoas, para que tudo isto seja agradável, feliz, não só com a sua parte espontânea, mas com todo
um recurso dos amigos espirituais. Tá certo. Obrigada, doutor Sérgio. Imagina, Diene. Gente, então agora nós precisamos seguir adiante. Aquela ideia do treinamento, pelo adiantado da hora, nós não vamos fazê-lo. Quem escreveu alguma coisa, desenhou, por favor, depois coloque lá no Telegram, ou se quiser aqui mesmo no grupo, se achar que é válido, tá bom? E nós, então, agora, são 8h15 no horário comum de Brasília, nós vamos fazer a nossa prece e a nossa irradiação, vamos criando, não é, condições bem proveitosas para aqueles por esse mundo todo que nós desejaríamos auxiliar. E eu convido, claro, vocês todos, para me acompanharem, e eu a vocês, com essa intenção. Queria dizer que hoje foi um dia muito proveitoso, não só no nosso estudo. Hoje pela manhã tivemos um momento mediúnico muito simples, mas muito valioso, a benefício de pessoas jovens que morreram nos Estados Unidos, pessoas que desencarnaram no Paquistão, 1.000 pessoas aproximadamente, dentre elas 300 crianças, e foi todo um trabalho de uma espiritualidade, de sempre, em benefício do país que foi assolado por uma enchente talvez nunca vista antes. Um país tão pobre, materialmente falando, com as suas riquezas morais, claro. Enfim, e agora, depois da prece pela humanidade, mais cedo, onde nós também procurávamos ajudar um pouquinho, que nós retomemos agora juntos, buscando a nossa união ainda mais completa. Que vocês tenham um pouco de água, quem desejar que se recoste, se deite, desejando, portanto, receber tratamento fluídico, mas os outros, a maioria, em condições de doação, que nós elevemos juntos, carinhosamente, na continuação da reunião, de microfones no modo silencioso, de corações que vão se reunindo, nós que somos irmãos e amigos, que temos como que um privilégio de estudarmos o Espiritismo juntos, de vermos as questões que temos dúvidas, mas sempre nos colocando como agora, mais do que nunca, em atitude de amor, de solidariedade, criando-se um campo que hoje é fortalecido, renovado, por sobre aquele que já havíamos criado há muito tempo, como um recurso que compreenda o planeta inteiro, a humanidade, o rebanho, espíritos de tantas origens, procedências, culturas, condições, mas uma só família. E nós vamos rogando ao Cristo, a Maria de Nazaré, ao grande amigo da justiça, João o Batista, o querido José da Galileia, os apóstolos, os discípulos
espíritos de benfeitores, sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes, a quem agradecemos veementemente o auxílio amoroso, carinhoso de sempre, beneficiando o mundo todo, o Brasil, os espíritas, mas o mundo inteiro. Com ele, tantos outros que fazem parte da mesma família, da mesma equipe, que, de certo modo, nós todos também pertencemos. E cada dia que passa, cada etapa de dedicação pessoal de cada um de nós ao bem alheio, nós vamos, de uma maneira bem simples, fazendo parte deste conjunto que também cresce todos os dias, de colaboradores devotados à causa do bem, que agora trabalha intensamente por aqueles vítimas da violência, da maldade, da intempérie, das enfermidades de todo tipo, as mais delicadas, as que comprometem a encarnação das pessoas, sejam crianças ou adultos, jovens ou idosos, de quaisquer nacionalidades. Porque agora, neste ambiente tão especial, nós somos na Terra uma única nação. Não existem fronteiras, existem pontes de luz e de amor, unindo as comunidades, os povos, as famílias, como a materializar-se os sonhos de todos nós. Queremos doar todo o elemento fluídico das trilhões de células deste corpo físico que hoje é a vestimenta reencarnatória, que não é nossa, é divina e por empréstimo está conosco. Que nós, então, doemos, e doemos cada vez mais o melhor que possamos ter transitoriamente sob a nossa tutela, para que outros, nas suas necessidades, recebam agora mesmo, por ação do Cristo, dos seus mensageiros, aquilo que lhes traga cura, reconforto e paz. Que sintamos que não estamos sozinhos, que nunca estivemos, e que possamos também perceber que aprendizes do amar e do servir, cada semana avançamos um pouquinho, tornando-nos mais úteis nas mãos dos amigos estes e de outros das esferas maiores. Muito obrigado, queridos. E que assim seja.